Paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Ele por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por esse dia. Nós cremos que vai ser um dia abençoado e nós queremos consagrar tudo na tua presença, nossa família, nosso trabalho. Tudo, esse dia nós consagramos a Ti, Pai. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Amém. Nos guarda os nossos passos, guarda, Senhor, tudo aquilo que nós vamos fazer no dia de hoje, que nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo. Entra com Teu poder sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém, aleluia, amém. Aleluia. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Pai, nesse momento nós estamos aqui reunidos nessa manhã. Hoje uma quinta-feira, dia 25 de setembro. Já, hein? 2025. Armando chuva, tempestade. Nós te louvamos e bendizemos pela chuva que veio e que essa chuva seja mansa, tranquila. Nós repreendemos todo o espírito de vendaval, de tempestade, de turbulência, como as que houve esses dias em umas regiões aqui do nosso estado. Em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos, Pai, nos proteja, nos guarde, em nome de Jesus. Graças nós te damos por esse momento de oração, que o Senhor esteja falando conosco e o Espírito Santo venha sobre nós, nos dar direção, para que nós possamos ler a tua palavra com entendimento, com sabedoria do alto, e essas leituras fiquem gravadas no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, ontem nós estávamos falando de Jó, né, Célia? Jó. Como é hoje, coincidentemente, eu peguei uma leitura aqui no Pão Diário, mas não tinha a ver. Daí eu fui para o dia de amanhã, dia 26, e eu falei, que legal, vou dar uma continuação. E não tem a ver, olha só, não tem e tem, né? Porque eu estou lendo aqui no livro de Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, no versículo 11, ele vai falar assim, ó. Eu vou ler aqui numa outra tradução, depois se tiver diferente a série vai. Está escrito assim, ó, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ó. Agora, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. E se alguém entre vós está aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então tá. Para nós, a gente lê a história de Jó, a gente fica comovido, chega até a chorar, de tanto, se você for ler o livro de Jó num dia que você estiver bem tranquilo na sua casa, você fica emocionado de ver um sofrimento tal. Mas a gente tem que ter em mente uma coisa, que o próprio Jó, ele nunca leu o livro de Jó. Claro que não tinha, né, o livro dele, né? Portanto, eu posso pular alguns capítulos e ver o que Deus lhe proporcionou no fim, não é? Eu posso pular e falar, gente, vamos ver como é que acabou essa história? Aí eu vou lá no 24, aí eu vou ver o que Deus fez por ele. Né? Mas ele não sabia, não. Ele só foi sofrimento. Ele não sabia o que ia acontecer no final. Tudo o que ele sabia é que um dia as coisas iam bem e no dia seguinte o mundo inteiro desabou sobre ele. Tudo foi
tudo foi derribado, tudo foi morto, os filhos mortos, todas as coisas foram exterminadas, né? No entanto, a gente tem que prestar atenção aqui nessa leitura, sabendo que ele perseverou a sua fé e a sua integridade. Ana, bom dia com alegria. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Ele perseverou a sua fé e a sua integridade até o fim, né? Tiago capítulo 11, ele está falando aqui, ó, como que nós consideramos felizes aquelas pessoas que perseveram ou preservam a fé até o fim. E a palavra de Deus ela vai falar: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu já falei outro dia que de repente a gente nada exaustivamente morre na praia. O que quer dizer? Você é crente a toda a vida, de repente acontece alguma coisa, você esmorece. Fala, quer saber? O que aconteceu muitas vezes. Eu já falei que até pastores, até pessoas que eu conheço, pastores, eu conheço presbíteros, eu conheço alguns irmãos que lutaram tanto, mas tanto, e caíram, e não foi nenhuma e nem duas vezes. Maria, bom dia, com alegria, Maria, Pai do Senhor. paz, Senhor Jesus. E as pessoas desanimaram, e hoje eles não têm mais aquele momento com Deus, não tem mais aquela fé. E a palavra vai falar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós ouvimos falar da paciência de Jó, ontem eu falei, e no final das contas, por causa da sua perseverança, do seu amor por Deus, da sua confiança no Altíssimo, o que Deus lhe proporcionou? O que Deus fez por ele? Deus falou: Satanás, sai fora daí porque você perdeu. E eu vou proporcionar para o meu filho tudo o que ele tinha em dobro. Até os filhos em dobro. Agora, olha que interessante. Não, os filhos... Foi em dobro porque os que ele morreram estavam com o Senhor, isso, preservados então, com o Senhor. estou falando que na vida veio mais... Na vida veio a mesma quantidade. 10 filhos. 10 filhos que ele perdeu, né? E aí, irmãos, há coisas que na vida que a gente não pode entender, mas uma coisa a gente pode saber aqui. Deus pode transformar tudo e todo tipo de mal em bem, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu estava lendo um texto, falei para a Célia, eu vou parar de ler porque eu não concordo. Eu não concordo, porque o texto não é da Bíblia não, viu, não é da Bíblia. Não é da Bíblia. Eu estava lendo um livro, um texto que o escritor falou assim que Deus por que tem tanto mal? Não está na Bíblia. Um cara escreveu. Por que tem tanta catástrofe no mundo? Terremoto, tsunami, essas coisas. Não, eu vou falar assim. Eu vou falar e vou falar por que eu estou falando. É porque Deus, Ele não é tão poderoso que Ele pode frear o mal. Deus pode todas as coisas, irmão. Não se escreve uma asneira dessa e coloca para o povo ler. Sabe por quê? Porque isso serve de pedra de tropeço para algumas pessoas que não têm entendimento bíblico. Por isso que eu falo para a gente não ficar comprando livro e lendo coisa que você não sabe nem quem escreveu. É a opinião daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, ele não é maduro o suficiente. Não devia nem escrever. Então, a gente não pode se preocupar, o fulano é uma bênção, ora, tudo, aí escrever um livro é tão bom. De repente, não é tão bom assim. Ele está expondo a opinião dele e a opinião dele não está condizendo com a palavra de Deus. Eu já até saí fora, jogo fora, não me interessa o que ele pensou. O que Tiago está falando aqui nesse livro de Tiago, capítulo 5, que nós estamos lendo? Paulo Correia, Pai do Senhor Jesus, Maria, Pai do Senhor. Tiago está falando exatamente se entre nós
e estiver algum aflito, ore. Está com problema? Ora. Ah, eu estou muito feliz. Cante. É uma maneira de você agradecer. Louvores. Está doente? Chama os presbíteros da igreja, ora sobre ele, unge com azeite, em nome do Senhor Jesus. E essa oração salvará, a oração da fé salvará esse doente. E o Senhor o levantará. E se tiver cometido algum pecado, porque a gente sabe que muitas doenças são frutos de pecado, eles serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por justo pode muito em seu efeito. Então é confessar o pecado, né, irmãos? Também não vai confessando para qualquer um, não, para qualquer pessoa, porque depois ela pode usar isso contra você, viu? Nunca você deve confessar os teus pecados para uma pessoa que você não conhece. Eu costumo dizer uma coisa, porque eu acho que toda tribulação, sério, às vezes você tem um pecado, aí você, às vezes é uma bobeira para você. A pessoa, aí eu conto para a Célia, aí a Célia pega, aumenta esse pecado, conta para outro, vixe, e o negócio cresce de uma forma. E depois ela pode usar isso também contra você, É muito ruim. Mas eu costumo dizer que a tribulação ela pode trazer coisa boa. Sabe o que eu falo? Escola de Deus para a nossa vida. O nosso mundo não é daqui, a gente não é daqui. Serve de escola, toda tribulação, todo aperto, toda coisa que a gente passa, né? Hebreus vai falar assim, ó, Hebreus 12. É 12. Ele vai falar assim, ó, Hebreus 12, 11, vai falar assim, ó. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. Porque Deus, ele só quer o nosso bem. Quantas vezes nós vemos Deus agir no meio do povo, assim você fala, nossa, mas que Deus, hein? Esse é terrível, porque ele queria salvar esse povo. Ele queria salvar esse povo. Antes de ontem nós falamos dos ninivitas, capital da Síria, cruéis, perversos, feiticeiros, idólatras. Deus queria salvar esse povo. Raquel, bom dia. Rafaela, Marina, que Deus abençoe vocês, irmã. Pai do Senhor, bom dia, com alegria. Dá para entender? Deus não foi naquele povo, ai que povo bonzinho, eles oram todo dia, vou salvar ele. Não. A Bíblia vai falar que eles eram perversos, cruéis, feiticeiros, agoreiros, idólatras. Deus levantou tantos profetas para ir lá, eu quero salvar esse povo. Edna, bom dia, irmã. Deus abençoe, Edna. Paulo. Outro dia eu estava falando uma mensagem para um irmão, já um senhor de idade, já trabalhando. Ele falou, ai, eu fumo tanto. Ele se acha indigno de se aproximar de Deus. Falei, irmão, que besteira é essa que você está falando? Você é tão precioso quanto qualquer outro aos olhos de Deus, filho amado. Nunca vai esperar você largar de fumar para você chegar a Deus. Regina, bom dia, com alegria. Pai do Senhor, Regina, Edna. Nunca, não vai esperar. Sabe por quê? Porque se você morrer hoje ou amanhã, se tiver um infarto, você não vai ter salvação. Você tem que ir para o Senhor bebendo ou fumando, automaticamente. Deus vai te curando, Deus vai libertando, curando, mudando sua maneira de pensar. De agir. E esse é o trabalhar de Deus. Observe as Escrituras, leia as Escrituras, né? Assim, irmãos, que eu estou falando para vocês, esse livro de Tiago aqui, ele está exortando a gente a observar as coisas e ser perseverantes até o fim, porque ele tá fazendo uma comparação
de Jó para conosco, de paciência, de amor por Deus, de proximidade com Deus. Não desistiu, não desanimou. Sofreu, o homem que mais sofreu na Bíblia foi ele. Esse livro, ele vem ensinar umas coisas para nós, para nossa vida. Né, Célia? Amém? Amém, né, irmãos? É isso aí, é confiar em Deus, como o Jó fez na vida dele, confiou, teve o momento dele de tanta coisa aconteceu na vida de Jó, mas depois Deus restituiu tudo em dobro de bom para Jó, né? Por quê? Porque ele viu que Jó não se afastou da presença dele no momento de dificuldade. Então, não importa a dificuldade que você esteja passando nesse dia, louva a Deus, cante, Senhor, eu não estou entendendo os seus desígnios, mas eu confio em vós, Aleluia. Pai. Tudo que eu estou passando hoje, eu coloco na tua presença, na tua mão poderosa. E eu creio que essa situação de hoje vai mudar como a de Jó mudou. Jó não sabia que lá na frente a vida dele ia ser abençoada. Então nós também não sabemos quanto de bênção o Senhor tem ainda para nossas vidas, né? E o que a gente tem que fazer é confiar. Se você está passando por um momento de dificuldade, confia em Deus, irmãos. Entrega em Deus, não saia da presença. Continua firme na presença desse Deus Todo-Poderoso. E eu creio que chuvas de bênção vão ser derramadas sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Louvando e agradecendo, sendo grata pelo que a gente tem hoje. Né? Pelo que a gente tem hoje. Amanhã é presente de Deus, né? Então, a palavra de hoje é essa. Aleluia. Como Jó. Olha só. Tá bom? Tiago está falando assim, ó. Ele vai falar que a gente vai esperar com paciência os frutos. Isso. Que o lavrador planta e demora, não é do dia para outro. Você não joga uma semente no chão e ela brota. Tem que ter Aí paciência. você vai esperar vir uma chuvinha, serôdia, que ele vai falar, temporã, para germinar isso daqui. Depois lá no versículo 8 do capítulo 5 fala assim: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Isso, irmãos. E também a nossa vida não é a nossa... Aqui nós estamos de passagem. Estamos indo em rumo à terra prometida. O Senhor Jesus voltará e o que a gente quer mais é que a gente possa estar cheio do Espírito Santo, possa estar fazendo a vontade do Pai, para que quando Ele voltar, Ele nos encontre na presença, né? E a gente possa participar com Ele lá na ceia, lá, né, Marina? Que Deus te abençoe, Marina, Rita, Deus abençoe, viu? Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Pai. Irmãos, eu já contei na live da noite, vou falar hoje também uma historinha. E é a história verdadeira. Teve um pastor assembleiano, ele casou, recém-casados, e ele foi enviado nas missões para a China. Eu quero ir para missões, missionário gosta de ir para esses lugares longínquos, foram enviados para a China, casalzinho novo, a gente faz a nossa vida lá, e foram. Eles passaram lá 50 anos, pregando evangelho, fundaram a igreja, 50 anos eles foram lá. Quando chegou um dia, na hora de vir embora, vamos voltar para o Brasil. É claro que quem mandou ele para lá já não estava mais aqui, já tinha morrido, ninguém nem lembrava deles. O que esse pastor, ele pensou que ele ia chegar aqui no Brasil, ia ter uma recepção, uma coisa, não teve nada. Ninguém foi esperar ele no aeroporto, nada. A decepção dele foi tão grande, foi tamanha, que ele perdeu a fé. Ele falou para a mulher dele assim: olha o que é uma pessoa fazer o contrário de Jó. Esse seu Deus não era mais o dele. E ele estava muito triste, magoado. Um dia ele saiu e a mulher dele falou: olha, onde você vai? Ele falou: eu vou sair um pouco. E pergunta para o seu Deus por quê que a gente está nessa situação. Ninguém nem liga, nem nada, sabe? Uma tristeza danada.
quando ele voltou, ele perguntou para ela... Peraí que tá sem conexão. Ó. Não, mas eu acho Vai, que não para a transmissão. E quando ele voltou, ele falou, você perguntou para o seu Deus? Ela falou, perguntei. E ele respondeu. Respondeu aqui, não é nossa casa. Não é a nossa casa. Nosso lar não é a nossa aqui. missão, nosso lar não é aqui. Então, tá esperando à toa, sabe? Tá fazendo coisa que não precisa, sabe? De ficar magoado nem nada. Por quê? Porque não é. Você já fez sua obra, você ficou lá. Não fica esperando reconhecimento, prêmio, do homem, né? Abracinho. Nossa, é muito... O Senhor fala que quando a gente recebe, a gente já recebeu aqui. Quando você faz algo e ninguém agradece, ninguém liga, você vai receber de Deus. Olha, irmãos, que lindo isso, né? Deus sempre fala assim, ó, quando você fizer algo para uma pessoa, você ajuda aquela pessoa, você faz tudo para aquela pessoa. Não espere Recompensa, porque se você receber dela o agradecimento, já recebeu. Mas se você não receber, se essa pessoa esquecer que um dia você ajudou, que você fez algo por ela, você vai receber a recompensa das mãos do Senhor, do nosso Deus. Olha que lindo, né? Então, e esse mundo aqui, irmãos, é assim, jaz no maligno. Nós estamos num mundo que você vê tanta coisa triste, né? Mas a gente está indo em rumo à terra prometida. Aleluia. O nosso Jesus vai voltar e vem nos buscar. Isso a gente crê que toda dor vai passar, né? Toda dor. Lá não haverá lágrima, não haverá sofrimento. Então tudo vai passar. Confia no Senhor, entrega para Ele tudo que você estiver passando no dia de hoje. Fala, Pai, eu sei que tudo isso é passageiro, né? Eu confio em Ti, Senhor. E louva, Senhor, e Deus transforma a tua vida. Aleluia. Aqui mesmo, agora, aqui na terra. Enquanto estamos aqui, Deus transforma, cura. Transformou a vida de Jó, né? De tantos que a gente conhece. Deus, Ele pode pegar uma maior tragédia e transformar na maior vitória. Bênção, né? Ele pode. Amém? Amém. Vamos orar pelos enfermos, temos muitos nomes aqui no nosso caderno. Quero entregar a Maria Emília na presença de Deus Todo-Poderoso, dizendo que a Maria Emília está fazendo um tratamento, né, do câncer, e para honra e glória do Senhor, irmãos, através das orações, 70% já foi curado. Aleluia. Né? Nós vimos o exame, 70% foi curado. E a gente louva a Deus, entrega na presença de Deus, que nós sabemos que vai ser 100%, não é 70% não. Jesus. É 100% o exame vai dar, em nome de Jesus, 100% curada. Né? Nós entregamos na presença de Deus a Camila, o Rafael, a Emanuele, a netinha do Ocimar, Ana Beatriz, a Inês Oliveira, o Hermes, a Fernanda, a Renata, o Antônio, a Dani Vieira, o Samuel, Camila, Ana Belotti, Ângela, Raquel, Antônio, o tio do Daílson e os outros Antônios. Ocimar hoje foi para Ribeirão fazer Ocimar, o Hélio Israel, e o Ocimar, a pastora Anice. Está todos aqui na presença de Deus, né? O Fernando, todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos que o Pai Todo-Poderoso, que conhece cada nome que foi colocado nesse caderninho de oração, possa alcançar cada um deles. Em nome de Jesus. Curando. Aqui na palavra nós acabamos de ler que a oração feita com fé traz cura. E nós cremos, é com fé que nós entramos na presença desse Deus Todo-Poderoso, para entregar todos esses nomes dessas enfermidades na presença dele. Obrigado, Pai. Nós cremos que o Senhor visita cada um, lava com teu sangue precioso, cura da cabeça aos pés, libertando eles de toda enfermidade. E a nossa oração, toda ela é feita em nome de Jesus. Aleluia. Só Ele pode todas as coisas, né? Nós não podemos, mas o Deus que nós servimos pode. Ele é grande e poderoso, né? Mais do que a gente possa imaginar. Amém. Então, não importa o tamanho da sua enfermidade,
Deus pode todas as coisas. Talvez o médico tenha dito assim, não vai ter muito o que fazer não. Não creia. Creia em Deus. Ele tem os seus dias contados, Ele sabe todas as coisas. Então confia em Deus, entrega para o Senhor a tua enfermidade, tudo que você está passando, a tua dificuldade. Talvez você esteja se sentindo triste, abandonada, sozinha. Saiba, Deus está aí do seu lado e Ele nunca vai te abandonar. Os outros podem te abandonar, mas Deus não abandona. Ele é presente, o Espírito Santo habita em nós, né? Nós somos templo do Espírito Santo. E quando você não tiver ninguém para conversar e falar, fala com o Espírito Santo. Conversa com Ele, fala tudo, conta tudo para Ele. Você vai ver como você melhora, como você fica bem. Lê a palavra, ali Ele conversa com você, é a boca dele para nós. Quando a gente conversa, pede com o Espírito Santo, como Ele vem responder? Através da palavra. Abre a tua Bíblia, começa a ler ela. De repente, os teus olhos vão parar num versículo ali e você vai ver que é a resposta de Deus para você. Tá bom? Bom dia, fiquem com Deus, fiquem na paz. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Amém. O Elcio vai fazer a oração. Bênção apostólica, levante sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, ou todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, e Maria? Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. mede. Deus abençoe Edna, Maria, Dona Ana, Marina, Raquel, quem entrou mais uma pessoa que não tem a foto, deixa eu ver quem que é. Rosângela, deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Não vai. A Regina, o Paulo. Oh, que lindo. Todos, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe seu dia, nosso dia. Vamos trabalhar, Pai do Senhor. Fiquem com Deus. Chuva de bênção. Chuva de bênçãos. Eu acho que hoje vai chover.